Aqui, nada é inventado. São fatos reais e teorias documentadas. No final dos anos 60, a Califórnia foi palco de uma série de crimes que aterrorizaram a população e desafiaram as autoridades de uma forma nunca antes vista. Um assassino, que mais tarde se autodenominaria o Zodíaco, iniciou uma onda de ataques que pareciam não ter um padrão claro, deixando um rastro de medo e incerteza. O que tornou este caso verdadeiramente único não foi apenas a natureza dos crimes, mas a maneira como o autor se comunicava. Ele não se escondia nas sombras. Pelo contrário, ele queria os holofotes. Pouco tempo depois dos primeiros ataques, ele começou a enviar cartas para os principais jornais da região da Baía de São Francisco. Essas não eram cartas comuns, eram declarações públicas, cheias de arrogância e provocações. Nos comunicados em forma de cartas, o Zodíaco assumia a autoria dos crimes e fornecia detalhes que apenas o verdadeiro assassino poderia saber, provando que não era um impostor, mas ele foi além. Ele começou a zombar da polícia, ridicularizando sua incapacidade de captura-lo e desafiando-os, publicamente, a desvendar sua identidade. Cada carta era uma nova peça e um quebra-cabeça macabro, projetado para manter a mídia e o público em um estado constante de suspense e terror. Junto com suas confissões e provocações, o Zodíaco enviava algo ainda mais intrigante. Criptogramas eram códigos complexos, uma mistura de símbolos estranhos e letras, que, segundo ele, continham sua verdadeira identidade. Ele exigia que os jornais publicassem esses códigos na primeira página, ameaçando cometer mais ataques caso suas exigências não fossem cumpridas. A pressão era imensa. Os jornais, temendo pela segurança pública, acabaram cedendo e publicando as cifras. O primeiro e mais famoso desses códigos, conhecido como cifra 408 por causa do número de caracteres, foi rapidamente enviado por leitores curiosos e especialistas amadores de todo o país. Em menos de uma semana, um casal de professores conseguiu decifrá-lo, mas a solução não revelou o nome do assassino. Em vez disso, a mensagem era uma declaração confusa e perturbadora sobre o prazer que ele sentia ao cometer os crimes e sua crença de que suas vítimas se tornariam seus escravos na vida após a morte. A revelação da mensagem decifrada só aumentou o fascínio e o medo em torno da figura do Zodíaco. Ele havia criado um jogo doentio com a sociedade, e todos estavam de certa forma participando. Ele continuou a enviar mais cartas e mais cifras ao longo dos anos seguintes. Uma delas, a cifra 340, permaneceu um mistério por mais de 50 anos, sendo decifrada apenas em 2020 por uma equipe de civis dedicados. A mensagem, mais uma vez, era uma provocação, afirmando que não era ele em um programa de TV que discutia o caso e que não tinha medo das consequências de seus atos. Outros códigos, no entanto, permanecem decifrados até hoje. Pequenas cifras que acompanhavam algumas cartas, como a famosa "Meu nome é", seguida por uma curta sequência de símbolos, continuam sendo um dos maiores enigmas da história da criptografia criminal. A identidade do Zodíaco pode estar escondida ali, à vista de todos, mas trancada por uma chave que ninguém conseguiu encontrar. O Zodíaco não se limitava a cartas. Ele também fazia ligações para a polícia. Após alguns de seus ataques, ele mesmo ligava para o departamento de polícia, de um telefone público próximo, para relatar o crime que acabara de cometer. Sua voz, descrita como calma e monótona, adicionava uma camada ainda mais assustadora à sua personalidade. Era como se ele estivesse se divertindo com a situação, controlando a narrativa e observando o caos que criava. A repercussão na mídia foi gigantesca. O caso Zodíaco dominou as manchetes por anos. Cada nova carta, cada novo código, era notícia de primeira página. A imagem do símbolo da mira, que ele usava para assinar suas cartas, tornou-se um ícone do terror. A população vivia com medo, especialmente os jovens casais em locais isolados, que eram seus alvos preferidos. O Zodíaco havia se tornado mais do que um criminoso. Ele era uma lenda urbana, um fantasma que assombrava o estado da Califórnia. As investigações policiais foram massivas. Dezenas de detetives de diferentes jurisdições trabalharam incansavelmente no caso. Eles seguiram todas as pistas, por mais tênues que fossem. Centenas de pessoas foram investigadas. A lista de suspeitos crescia a cada dia, mas nenhuma evidência concreta conseguia ligar definitivamente alguém aos crimes. O Zodíaco era meticuloso, cuidadoso e parecia estar sempre um passo à frente da lei. Um dos suspeitos mais conhecidos foi Arthur Lee Allen, um professor que havia sido demitido por comportamento inadequado. Muitas evidências circunstanciais apontavam para ele. Ele usava um relógio da marca Zodiac,
com o mesmo símbolo da mira que o assassino usava. Um sobrevivente de um dos ataques o identificou, anos depois, como sendo o atirador. Além disso, amigos relataram que ele havia falado sobre ideias semelhantes às expressas nas cartas do Zodíaco. No entanto, suas impressões digitais e seu DNA não correspondiam às evidências coletadas nas cenas do crime e nas cartas. Alan sempre negou qualquer envolvimento e morreu em 1992, levando consigo qualquer certeza que pudesse existir. Ao longo das décadas, o caso nunca foi esquecido. Com o avanço da tecnologia, novas análises foram realizadas. Testes de DNA foram feitos em envelopes e selos das cartas, na esperança de finalmente encontrar uma correspondência. Em 2002, uma análise de DNA parcial de uma das cartas excluiu Arthur Lee Allen como o doador do material genético, mas também não conseguiu identificar um novo suspeito. Outras análises em outras evidências foram inconclusivas ou contaminadas pelo tempo. Em 2021, um grupo de investigadores independentes, chamado The Case Breakers, composto por profissionais envolvidos na apuração, agentes do Polícia Federal norte-americana, detetives e jornalistas, afirmou ter identificado o Zodíaco. Eles apontaram para um homem chamado Gary Francis Post, que faleceu em 2018. O grupo alegou ter novas evidências físicas e fotográficas, além de testemunhas que ligavam Post aos crimes. No entanto, as autoridades policiais e o Polícia Federal norte-americana não confirmaram oficialmente essas alegações, afirmando que o caso continua aberto e que as evidências apresentadas não são conclusivas para encerrá-lo. E assim, mais de 50 anos depois, o mistério do assassino do Zodíaco permanece. Quem era o homem por trás do capuz, das cartas e dos códigos? Ele era um gênio do crime ou apenas um homem comum que teve sorte? Ele parou de cometer crimes ou apenas parou de se comunicar? As perguntas são muitas e as respostas, poucas. O caso Zodíaco não é apenas a história de uma investigação criminal. É um conto sobre o poder do medo, a fascinação da mídia pelo macabro e a frustração de um mistério que se recusa a ser resolvido. As cartas sem resposta e os códigos indecifrados são um legado sombrio, um lembrete de que às vezes a verdade pode permanecer para sempre fora de alcance, escondida nas sombras da história. Algumas histórias não acabam, elas apenas aguardam a verdade. Obrigado por assistir. Se você se interessa por mistérios como este, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Até a próxima.